Retornando então ao segundo bloco, vocês repararam que no bloco anterior quem chamou o intervalo foi o nosso convidado, o que é um exemplo de parceria pública-privada, já é o funcionamento, não é isso? Muito bem, retomando aquela pergunta, né, sobre a dificuldade. Por que as coisas não acontecem? Não acontecem porque não tem dinheiro ou não acontecem porque há uma dificuldade de aplicar esse dinheiro? Como é que funciona isso? Bom, o Juscelino dizia que dinheiro não sai do bolso, sai da cabeça, né? Você precisa criar, você precisa ter criatividade para poder driblar, inclusive, a falta de recursos orçamentários. Aqui no Brasil, nós ficamos muito tempo drogados só em recursos orçamentários públicos, ou seja, ir lá na teta do BNDES para ir buscar dinheiro subsidiado ou dinheiro do orçamento. E o dinheiro do orçamento, ele é curto, nós não temos poupança suficiente para poder atender a nossa demanda de infraestrutura. Aliás, o Brasil cresce pouco e vai continuar crescendo pouco por falta de recursos de investimento. O Brasil investe só 18% do PIB e nós temos que investir 25% do PIB para poder crescer a 4% ao ano. Portanto, tudo isso que os governos falam, não, no ano que vem nós vamos crescer, não cresce, exatamente porque nós estamos limitados a isso. Contrapartida, dos 18 para os 25, esses 7% seria a poupança interna que nós não temos. Portanto, o momento agora é trazer poupança externa, não como capital de empréstimo, mas como capital de risco, para poder explorar as oportunidades de infraestrutura. A contrapartida é que o Brasil é um país, ou seja, é um continente em implantação, não é um país, é um continente. Daí as oportunidades imensas de tirar o atraso em termos de infraestrutura no sistema de transporte, especificamente no sistema de transporte. Então, isso é um caminhão de dinheiro. E aí a abertura para as parcerias público-privadas, aproveitando os recursos disponíveis, porque a crise mundial é acompanhada de uma enorme liquidez. Sim. O dinheiro do mundo hoje está aplicado a juro negativo no Tesouro da Alemanha. Ele não quer nem mais juros, ele não quer perder dinheiro. Sim. Ou a juro zero no Tesouro americano. Eu estou abrindo a oportunidade de investirem aqui, explorando conosco a infraestrutura com bom retorno de remuneração sobre o capital, um dos melhores retornos do mundo. Apesar das nossas taxas de juros estarem baixando, ainda assim nós temos bom retorno. Então a oportunidade é de ouro para juntar uma coisa com outra. Outro ponto do estrangulamento. No Brasil, nós não formamos mais engenheiro. Porque todo mundo quer agora ciências humanas. Quer ser sociólogo, quer ser psicólogo, quer ser advogado. Engenheiro é mais pedreira, tá? Então, a turma... Você não tem nem nos cursos básicos bons professores de matemática, de aritmética. A turma tangencia, foge do mais difícil. Sim. Resultado, o número de engenheiros que nós estamos formando é insuficiente para o tamanho do desafio. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu tive recentemente com o pessoal da Vale e eles estavam colocando uma série de projetos ali. A projeção deles era abrir vaga para 7.500 engenheiros e não havia de onde tirar. Começa a se importar, então, essa mão de obra. Agora, esta importação de mão de obra, ela não é boa. Pura e simplesmente importando. Agora, se eu trouxer a mão de obra, mas que vem acompanhada dos capitais e dos grupos de investidores que venham com projetistas, venham com engenheiros, nós vamos dar chance de uma convivência com o que há de mais avançado no mundo, porque lá, gente, eles estão totalmente parados. A Europa estagnou. Sim. Mas não é para sempre, é para um período de 6, 7 anos, e a oportunidade nossa é agora. Então, corre para ir buscar antes que eles comecem a se recuperar, porque esta é a grande oportunidade. Agora, até que isso aconteça, você tem uma série de bloqueios e de interesses que falam, opa, peraí, para mim estava muito bom assim, vai cair na minha mão, mas em prazo de 20 anos eu faço tudo. Só que nós temos pressa. Nós temos que fazer agora para poder relançar o país. Então, esse é o grande desafio
da presidenta Dilma, do governo do Estado de São Paulo, que tem uma posição em matéria de PPP muito mais avançada que outras regiões do país, porque nós temos uma história. As nossas rodovias no sistema de concessões permitiu, então, uma convivência, uma formatação de estrutura. O Estado tem garantias de contrapartida para dar, é cumpridor de contratos, porque isso é fundamental, né? Você vê essa briga do negócio de pedágio, o pedágio nosso é alto porque você negociou a taxas de juros lá atrás, que estavam a 15%, 20% ao ano. Tá? Agora, foi contratado, tem que cumprir. Tá certo? Os novos contratos hoje são taxas de juros muito menores, portanto, com custos menores. Então, o cumprimento de contrato é fundamental para que a gente possa explorar essas oportunidades. E acho que uma coisa importante nesse processo que aconteceu em São Paulo é a criação de uma cultura, né? Eu, como usuário das estradas, eu consigo enxergar o benefício que me traz. Então, eu estou pagando um pedágio mais caro, mas eu consigo enxergar o benefício. Eu estou vendo ele voltando para mim, né? E acho que essa criação dessa cultura é uma coisa importante. O governador Mário Covas dizia: o Brasil precisa de investidores e não de credores, né? Qual é o papel do Conselho nesse processo todo, de enxergar onde é que estão os investidores separados dos credores? Quer dizer, quem vem trazer o dinheiro só para se aproveitar dessas taxas e a hora que a coisa mudar, ir embora rapidamente, e aqueles que vêm para realmente investir e assumir os riscos, né? Eu faço o nosso papel. É um papel de divulgador permanente dessas oportunidades. Outro dia estiveram conosco 2 ministros da Grã-Bretanha, acompanhando o primeiro-ministro. Tivemos um encontro com eles e eles falaram: mas qual a oportunidade que nós temos de entrar? Porque a fama é que aqui não entra, tem um cartório. Eu falei: olha, primeiro, para casar conosco precisa ter dote. Não vem de graça aqui, não vem para explorar, você precisa trazer os recursos. Quer dizer, eu tenho projetos estruturados, né? Nós vamos apresentar o portfólio dos projetos estruturados. E vocês venham com recursos, tecnologia, know-how, para poder, inclusive, somar com os daqui para multiplicar as nossas forças. Mas é isso mesmo? Eu falei: E como é que nós vamos? Marca um roadshow lá na Inglaterra que nós vamos. Reúne a nata dos investidores que nós vamos levar, dos fundos, até porque a Inglaterra hoje é o grande centro mundial dos fundos, que estão com imensa liquidez e não sabem para onde ir, que nós vamos fazer uma exposição mostrando claramente, porque São Paulo, ele pode dar uma grande ajuda para o Brasil, olhando a peculiaridade da situação de São Paulo. Primeiro, São Paulo tem cultura empreendedora. É um estado que foi feito por PPP. Se você for olhar a nossa história, todo o nosso sistema de transporte foi parceria público-privada. Foram as concessões nas nossas ferrovias, no nosso sistema de energia. Está aí a nossa Henry Borden, está o engenheiro Billings, foi o gênio que concedeu a Henry Borden. Estão aí as nossas estradas de ferro todas implantadas dentro desse sistema. Então, este know-how de São Paulo, da história de São Paulo, ele não tem uma cultura de Estado, né? Como tem o Brasil como um todo, né? É o Estado que manda. Não, aqui quem manda é a força do trabalho e da liberdade de iniciativa. Então, essa cultura do Estado produziu o seguinte: o Estado de São Paulo é a 18ª economia do mundo, olhado isoladamente. O Estado de São Paulo é maior que a Argentina, Uruguai, Paraguai e o Chile juntos. Se juntando não dá o porte e o tamanho de São Paulo. Então, se nós já estamos nesta pole position desse processo, eu acho que nós devemos acelerar os nossos projetos para que eles possam, inclusive, dar um exemplo para outras regiões brasileiras que ainda estão drogadas no sistema antigo, mostrando que é possível dar um salto no crescimento utilizando esses mecanismos. Essa sua colocação traz claramente uma palavrinha que a gente costuma usar e usa até impunemente, que chama-se planejamento, né? É necessário um planejamento para poder tirar a vantagem dessas coisas todas, e a gente não consegue enxergar o Brasil com uma cultura de planejamento a longo prazo. Nosso planejamento aqui é médio e curto prazo, né? E uma projeção como essa sua, quer dizer, nós temos aí troca de governo daqui a 2 anos. Há uma grande chance de que haja uma continuidade, né? Mas se de repente há uma troca e se interrompe não há uma continuidade, esses projetos que estão sendo elaborados agora, eles
estão sendo pensados de uma forma que chega até um point of no return, quer dizer, eu troco a cabeça, eu troco se não houver continuidade, esses projetos continuam ou são interrompidos para se começar do zero toda outra vez, que é o problema do Brasil, né? A cada 4 anos dá uma parada, a cada 8 anos dá uma parada e começa de novo, né? Aí que está, você tem que diferenciar o que é projeto de Estado do que é projeto de governo, né? O projeto de Estado é aquele projeto com a visão de longo prazo, que cada governo está comprometido em tocar aquilo que está colocado. Isso precisa ser negociado com a sociedade, porque a sociedade faz a pressão para a continuidade. Eu acho que dos assuntos que eu tratei de mobilidade urbana, não há nenhuma dúvida de que metrô, trem, trilho, monotrilho, não pode parar. Isso, e a cada linha nova que você inaugura, ela bate recordes, porque o povo quer usar aquele sistema. Portanto, eu acho que em matéria de trilho é irreversível. Irreversível. O senhor pode chamar o intervalo, por favor? Então, a próxima pergunta será respondida no intervalo comercial. Muito obrigado.